E dando sequência nas nossas aulas, vamos agora para a questão relacionada com grau de liberdade efetivo e o fator de abrangência. Puxa, esses dois temas, eles são interligados um ao outro. E o princípio básico dentre eles é o seguinte: primeiro, a determinação do grau de liberdade efetivo, que esse VFF vem do inglês, effective. Ou seja, agora nós estamos no quarto passo de 6. Nós já vimos aqui a incerteza do tipo A, incerteza do tipo B no segundo passo. No terceiro passo, a incerteza combinada e o quarto passo agora é determinar o número de graus de liberdade efetivo. O que significa isso aí? O grau de liberdade efetivo está condicionado ou associado à variabilidade estatística do tipo A e do tipo B. Automaticamente, nós já falamos lá na combinada, na incerteza combinada, melhor dizendo, que todos os fatores de influência que foram determinados em A e B, ou na incerteza do tipo A e tipo B, eles devem estar na mesma unidade de medida. Senão, eu tenho que fazer uso do coeficiente de sensibilidade. Feito isso, eu determinei a incerteza combinada. A incerteza combinada já é a junção de todos os fatores que eu tenho no cálculo da incerteza para a calibração ou ensaio. Ok? Esse é um ponto importante na hora da continuidade dos cálculos. Ela tem essa particularidade, ó. Aqui, essa parte achurada que nós temos aqui nessa curva normal, ou T de student, ou gaussiana, como é comum ser chamada desse jeito. O que nos interessa é essa área em branco aqui, que na verdade está representando 95,45% de confiança. Esse será o nosso resultado final, principalmente para apresentar num certificado de calibração, num relatório de ensaio ou alguma outra forma de representação do resultado. E, basicamente, esse intervalo de confiança vai ser determinado a partir de uma fórmula que o Welsh Satterwhite desenvolveu. Ela está aqui. Essa é a equação. Assim, de uma maneira bem simplista, é isso daqui. Onde eu tenho aqui a incerteza combinada elevada à quarta potência, dividido pela somatória de cada uma das incertezas individuais que foram coletadas durante todo o processo de calibração. Depois, ela pode ser representada de fórmula empírica nesse formato aqui. E desmembrando ela, essa equação, ela fica desse jeito aqui, ó. Incerteza elevada à quarta dividido de acordo com cada incerteza individual calculada. Tem situações que aqui eu tenho um equacionamento de 17 fatores. Já cheguei a verificar 17 fatores. E tem alguns mais simples que tem 4, 5, 9, 10, ou seja, essa equação ela pode ser determinada de uma maneira bem extensa nesse sentido, tá? E aqui tem as características de cada um dos significados que a gente tem. A incerteza padrão combinada, que seria aqui as incerteza esse primeiro fator aqui, a incerteza combinada. Depois a incerteza individual de cada componente. Na sequência, o coeficiente de sensibilidade que nós temos aqui determinado de forma simplista aqui, depois que eu equacionei e deixei tudo na mesma unidade, fica muito mais fácil. E por último aqui, o grau de liberdade de cada componente. Lembrando que a incerteza do tipo A eu separo por n-1. E as incertezas de cada componente, que é distribuição retangular, distribuição triangular ou arco-seno, como nós vimos,
essas daí tendem a zero. Por que tende a zero? Porque ela vai assumir uma distribuição com grau de liberdade efetivo ao infinito. Ok? Esse é um ponto que é chave. E onde tem essa variação? Onde eu implemento essa incerteza de cada componente? Normalmente, para as incertezas do tipo A e a incerteza do padrão, a incerteza herdada do padrão. Particularmente nessas duas que têm a distribuição normal, eu coloco um valor correspondente ao grau de liberdade de cada componente desses daí. E vai ficar assim, ó, nesse formato. Particularmente, nós temos aqui a incerteza U1, seria, por exemplo, a incerteza do tipo A. Ou seja, eu tenho 3, 4 ou 5 medições, por exemplo, eu substituo pelo número de medições aqui e eu tenho a equação de referência para essa fração. E aqui o 2 é a incerteza do padrão que eu estou utilizando. Se eu tiver mais de um padrão, certamente eu vou repetir pelo número de padrões que eu utilizei na calibração, ok? Mas particularmente nós temos essa consideração a ser feita aqui. Na sequência, lembrando que dificilmente você vai ter um valor inteiro nesse equacionamento. É muito difícil, mas pode acontecer. E se o grau de liberdade efetivo não for inteiro, normalmente usa o truncamento quando eu estou estabelecendo o valor desse cálculo no software Excel, por exemplo. Automaticamente eu coloco todo o equacionamento dentro de parênteses e coloco lá, truncar graus de liberdade efetiva. O que seria esse truncar? Ele vai eliminar o valor decimal do resultado final. Então, se deu 2,84555, ele vai ficar só com o valor inteiro. Ele descarta o valor decimal, correto? Então, particularmente, é isso que acontece. Na sequência, por meio de um resultado do grau de liberdade efetivo, eu vou determinar o valor do fator de abrangência. E o valor desse fator de abrangência é muito simples de resolver. Nós temos aqui o fator que vai multiplicar a incerteza combinada, ou seja, nós temos a incerteza combinada e o fator de abrangência só vai multiplicar. Fator de abrangência, a abrangência. Então, ele vai abrir o resultado ou multiplicar pelo resultado, que no mínimo é 2, que nós vamos ver já já. Particularmente, essa é a parte mais simples que a gente tem. Depois que eu identifiquei o grau de liberdade efetivo, eu vou numa tabela e já escolho o resultado correspondente, tá? Então, isso é muito fácil. Então, o valor de K depende do grau de liberdade efetivo. Aí é o cuidado. Tem laboratório que não é acreditado, particularmente ele define o K igual a 2. Só que para laboratório que é acreditado, sim, ele calcula corretamente desde o início. Outro ponto que é importante frisar, quando tende ao infinito o grau de liberdade efetivo, K é igual a 2, e o nível de confiança sempre vai ser aproximadamente 95%. Como nós vimos anteriormente lá, o valor exato seria 95,45%. Ok? E, particularmente, é constituído pela distribuição de t-student. Ok? Então, primeiramente, eu já venho direto para a tabela. Nessa tabela aqui, ó, se eu vou trabalhar com Excel, eu uso essa fórmula para definir o valor de K.
o inverso da tabela de T de student, onde eu abro parênteses, 1 menos 0,9545, ou seja, o que era 100%, eu transformei em número inteiro. 1, eu dividi por 100. 0,95,45 na verdade é os 95,45% atribuído à probabilidade do intervalo de confiança. E aqui eu defino o grau de liberdade. Por exemplo, se o grau de liberdade que eu tenho aqui, ó, de 1 até infinito, pode ser 1 bilhão, 1 trilhão, isso já é definido como infinito. Ou seja, quando for infinito, o K é igual a 2. Então, nessa parte, ou nessa coluna azul aqui, que está mais clarinho, eu tenho os valores correspondentes do grau de confiança de aproximadamente 95,45%. Pronto. Por exemplo, se o grau de liberdade efetivo que eu calculei foi igual a 10, quanto que vale o valor do K? Aqui está 2,28. 2,28. E se fosse 18, quanto seria o valor do K? 2,15. Ou seja, eu já tenho um valor condicionado para vários valores. Ou seja, na verdade, essa tabela aqui é um resumo do valor de 1 até infinito. Particularmente, o Excel ele calcula, ele já define a partir de 550. Na última vez que eu fiz um teste, a partir de 550 ele já calcula como K igual a 2. Antes disso, ele pode estar aproximando 2,01, 2,02, mas tem situações que você pode arredondar para 2, ok? Então, particularmente, por essa tabela aqui, eu já defino o valor do K correspondente ao grau de liberdade efetiva, ok? Na próxima aula, particularmente, a gente já conclui o passo a passo da parte teórica referente à incerteza de medição, ok? Vamos para ela? Vamos lá, então. Até mais. Tchau, tchau.